Bom dia a todos. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Como o Carlos disse, nós estamos num momento bastante delicado. Então, eu estou em home office num lugar, o Carlos está em outro no escritório e vamos tentar com que a tecnologia consiga funcionar bem. Então, devido à pandemia, então eu até pus um ícone aqui para todos lavarem as mãos e todos os cuidados necessários. Sei que muitos continuam trabalhando em seus postos nas suas fábricas, nos seus locais de trabalho, alguns estão em home office. Quero agradecer imensamente a todos que se inscreveram, a todos que estão participando, de onde quer que vocês estejam assistindo o nosso seminário. E também quero agradecer aos profissionais que estão cuidando para que todo mundo possa continuar trabalhando e possa continuar tendo a sua saúde, os seus alimentos e tudo mais funcionando. Então, vamos deixar o nosso agradecimento a todos os trabalhadores e a todos vocês que estão nos assistindo. Bem, o seminário hoje é sobre o efeito da atividade de água na vida de prateleira dos alimentos. Vida de prateleira foi um tema muito solicitado pelos nossos participantes dos outros seminários, e por isso nós introduzimos este seminário, este tema. Então, vou começar com uma definição de vida de prateleira. Esse slide é do curso de vida de prateleira de alimentos, lá do Frutotec do ITAL, do Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo, organizado pela Silvia Moura e pela Silvia Guerme. É um curso que ocorre todos os anos. Nos últimos anos ele ocorreu 2 vezes no ano devido à grande procura. Então, com a licença da Silvia Moura, da Silvia Guerme, eu estou usando o slide deles do curso de vida de prateleira. Se vocês tiverem oportunidade, façam esse curso, porque ele é muito bom. Então, vida de prateleira de um produto é o tempo em que ele pode ser conservado em determinadas condições de temperatura, umidade relativa, luz, sofrendo pequenas, mas bem estabelecidas alterações que são, até certo ponto, consideradas aceitáveis pelo fabricante, pelo consumidor e pela legislação vigente. O seu produto ele está em contínuo processo de envelhecimento, vamos dizer assim. Não é porque o seu produto foi muito bem preparado, embalado e está lá guardadinho, muito bem armazenado, que ele não está sofrendo nenhum processo de envelhecimento. Sim, ele vai continuar envelhecendo, caminhando para o final da vida de prateleira dele. O que nós podemos fazer para que se estenda essa vida de prateleira? O quanto desses processos de alteração é aceitável para o seu produto? A vida de prateleira em si depende muito da condição em que o seu produto está armazenado ou que ele está exposto. Principalmente temperatura, umidade relativa do ar, a luz, a pressão e a embalagem em que se ele encontra. Então, vida de prateleira não é só em função do tempo, mas sim das condições ambientais e do quanto a qualidade do seu produto variou dentro do que é permitido. O slide a seguir é um fluxograma para ajudar na determinação da vida útil do seu alimento. Esse fluxograma está bem pequenininho aqui, mas se vocês baixaram esse nosso arquivo, que está à disposição para vocês baixarem, no final dele tem uma cópia desse fluxograma maior. Aqui eu exprimi para poder caber dentro do slide, mas no arquivo de vocês ele está melhor. Tenho que agradecer ao meu colega Fábio Sakaguchi, que trabalha conosco,
ele que fez a tradução e a arte desse fluxograma e colocou bem bonitinho aí para nós. Então, Fábio, muito obrigada. E tudo que está nesse fluxograma nós vamos falar hoje. A vida de prateleira em relação à atividade de água. Crescimento microbiano, as reações químicas de degradação, as reações físicas, as reações sensoriais, a embalagem e o que se pode tirar de conclusão da atividade de água em relação à vida de prateleira. O que é que determina o fim da vida do seu produto? Muitos são os fatores ou as reações que podem tornar o seu produto inseguro ou desagradável. Na parte biológica, degradação microbiana ou a senescência, o envelhecimento de frutas, verduras, carnes. As reações químicas, como oxidação lipídica, degradação de pigmento, atividade enzimática, reação de Maillard, degradação de nutrientes, alterações físicas, perda da textura do seu alimento, se ele é crocante, ele perde a crocância, se ele é macio, ele perde a maciez, e o sensorial, alteração no sabor, na cor do seu produto. Quando um desses fatores entrar em evidência, é o fim da vida útil do seu produto, porque ele vai perder a qualidade desejada e o seu produto vai começar a apresentar todo o sinal de degradação, de deterioração. Nós vamos ver que todos esses parâmetros estão intimamente relacionados com o ganho ou a perda de umidade do seu produto, o ganho ou a perda da atividade de água, da água do seu produto. Então, para você saber qual é a validade do seu produto, pode ser que você tenha assim, é histórico dentro da minha empresa, já vem de muita longa data, nós sabemos que o tempo de vida útil é X meses, X tempo. Mas aqui é o nosso conselho, você deve fazer um estudo para determinar precisamente e especificamente qual a validade do seu produto. Por quê? Você pode estar descartando um produto que no rótulo, na teoria, está vencido, mas ele ainda continua bom. Ou você pode vender produtos que não estão expirados, que na validade ele ainda está bom, mas quando você olha o produto, ele está ruim, ele já está com sinais de deterioração. Você pode pagar muito caro por uma embalagem que não está ajudando seu produto. Ou o inverso, você pode abrir mão de uma vida significativa, útil, longa, se melhorasse a embalagem do seu produto. Então, aqui vai. Vamos fazer o teste de validade do seu produto. O teste de vida de prateleira é complexo. São vários parâmetros e vários cálculos envolvidos para você fazer prever a validade do seu produto. Por isso existem cursos específicos para você fazer o cálculo de vida de prateleira, certo? Muitos são os fatores, então, a serem estudados, levados em contas, para você determinar a validade do seu produto. Entre eles, a atividade de água, a temperatura em que seu produto é processado, é armazenado, o pH, o potencial de oxidorredução, a presença ou ausência de oxigênio, o uso ou não de conservante, quais são as condições de processamento do seu produto, quais são as condições de transporte, armazenamento e a embalagem do seu produto. Então, é um estudo bastante complexo. Como nós somos especialistas em atividade de água, o nosso seminário é qual é o efeito da atividade de água na vida de prateleira do produto. Ressalta que a atividade de água é muito importante, mas para você fazer o estudo, você precisa levar em conta todos os outros parâmetros físicos,
químicos, sensoriais, microbiológicos, para você dar o prazo de validade do seu produto. Então, aqui, começando, nós temos um slide também do curso de Vida de Prateleira. Este foi apresentado pela doutora Cristiane Ferrari. O valor da atividade de água, alguns exemplos de alimento e uma estimativa de vida de prateleira. Os produtos com atividade de água muito altos são os produtos frescos, como leite, carne, sucos, e eles têm uma vida de prateleira extremamente curta, tem que ser preservado em uma temperatura mais baixa para você prolongar um pouquinho a vida de prateleira desses produtos. Mas, em princípio, são os produtos que se deterioram rapidamente, em poucos dias. Tem os produtos com atividade de água um pouco mais baixa, entre 0,98 e 0,3, como alguns presuntos, queijos, carnes curadas, pães, salsichas, que têm uma vida um pouco mais curta. Os produtos com atividade de água intermediária, os produtos com atividade de água um pouco mais baixa e os produtos com atividade de água bastante baixa, menor que 0,6. Menor que 0,6 são os produtos que se preservam mesmo fora de geladeira, em temperatura ambiente e têm uma vida de prateleira mais longa. São os produtos desidratados, os cereais, batata frita, chocolate, que nós sabemos que eles conseguem se preservar em condições ambientais não severas. Então, em relação à atividade de água, como a atividade de água consegue ajudar na determinação da vida de prateleira? Primeiro, ela pode predizer quais são os micro-organismos que se desenvolvem na atividade de água que tem o seu produto. E aí você vai poder tomar as precauções. A atividade de água vai te dizer como manter a estabilidade química do seu produto. Vai te ajudar a minimizar a reação de escurecimento, oxidação lipídicas. Controlar a atividade enzimática. Prolongar a vida dos nutrientes e vitaminas e otimizar as propriedades físicas dos seus alimentos. Então, vamos começar com a deterioração microbiana. Uma vez que você saiba qual é a atividade de água do seu produto, você vai saber quais são os possíveis micro-organismos que se desenvolvem nessa atividade de água, e aí eu vou poder controlar ou diminuindo a atividade de água, ou adicionando algum conservante, um bactericida, um fungicida. Vou poder preservar o meu produto com segurança, sem refrigeração ou não. Meu produto precisa de refrigeração, porque a atividade de água dele continua alta e eu tenho alguns micro-organismos patogênicos ou deterioradores que se desenvolvem nessa atividade de água. Então, existem inúmeras tabelas, isso já está muito bem sedimentado, quais micro-organismos se desenvolvem em qual atividade de água. Eu coloquei aqui nos próximos slides frações das tabelas, mas, de novo, no arquivo que vocês podem baixar aí, tem a tabela completa, ok? Então, aqui, como é um seminário curto, eu coloquei só alguns exemplos. Então, todo micro-organismo tem uma atividade de água limitante. Para as bactérias gram-negativas, é 0,91. Para as bactérias gram-positivas, 0,86. Esse 0,86 é uma atividade de água baixa. A maioria das bactérias com 0,90 não se desenvolve mais. Esse limite é baixo por causa das bactérias halofílicas, como, por exemplo, Staphylococcus aureus ou Vibrio, que mesmo numa presença grande de sal, conseguem se desenvolver. Por isso que esse limite é um pouco baixo para as bactérias. Mas pensando-se em bactéria patogênica deterioradora, a maioria com 0,90 não se desenvolve mais. Leveduras têm um limite
de 0,88 e a produção de micotoxina pelos fungos 0,80. Alguns fungos desenvolvem também até 0,7 de atividade de água, e abaixo disso são raros, são só aqueles que são xerofílicos, osmofílicos, que conseguem se desenvolver em atividade de água entre 0,6, 62 e 0,61. Abaixo de 0,6 não há desenvolvimento microbiano. Por isso, no slide anterior, abaixo de 0,6, o alimento se preserva muito bem. São alimentos com atividade de água bastante baixa e não há desenvolvimento microbiano. A atividade de água não é bactericida, não é fungicida. Nós temos um seminário específico falando sobre isso. A atividade de água baixas atividades de água vão desidratar o seu micro-organismo, quem esporula vai esporular e se autopreservar, vão ficar numa fase lag, uma fase de latência, se preservando, não vão se desenvolver. A atividade de água baixa não permite que o micro-organismo se desenvolva. Todos os cuidados de boas práticas na fabricação são importantes, mesmo que seu produto tenha baixa atividade de água, ok? Então, aqui nós temos exemplos da atividade de água, as bactérias ou fungo ou leveduras que se desenvolvem nessa atividade de água, que tem como limite essa atividade de água, e exemplo de alguns produtos e um ou outro medicamento, ok? Aqui é uma outra tabela em relação à produção de enterotoxina, de toxina bacteriana, pelos micro-organismos de importância de saúde pública, né? Clostridium, Staphylo, Salmonella, Listeria, o limite de atividade de água para o desenvolvimento e o limite para a produção das toxinas. Então, vocês podem ver que as bactérias precisam de uma atividade de água mais alta para poderem se desenvolver e produzirem as toxinas. Diferentemente dos fungos, que conseguem se desenvolver numa atividade de água mais baixa. Nessa tabela, então, nós temos os fungos, as micotoxinas produzidas por estes fungos, atividade de água mínima para que eles se desenvolvam, se proliferem, e atividade de água mínima para a produção de micotoxina. Como a produção da micotoxina é um metabolismo secundário dos fungos, eles precisam de uma atividade de água mais baixa para produzir a toxina do que para se desenvolver. Então, muitas vezes pode ser que ele esteja se desenvolvendo, mas a atividade de água não permite que ele produza as micotoxinas. Um pouco menos pior, ok? Hoje em dia, você usa muita tecnologia de barreira, então não é só a atividade de água que vai prever o desenvolvimento microbiano, mas você faz uma série de estudo de outros parâmetros para inibir o desenvolvimento microbiano. Aqui, então, eu coloquei só um, que é o pH. Você pode usar potencial redox, a embalagem, a presença ou ausência de oxigênio, mas aqui eu coloquei só o pH. Então, o que nós temos para o desenvolvimento do Staphylococcus? Se eu tiver um pH muito baixo, com acidez, eu posso ter uma atividade de água mais alta que o meu micro-organismo, que o Staphylococcus não vai se desenvolver. Conforme o pH vai subindo, vai chegando perto da neutralidade, eu tenho que ter uma atividade de água mais baixa para que o Staphylococcus não se desenvolva. Então, é a dupla utilizada, pH, atividade de água, para você não ter o desenvolvimento microbiano. Produtores de palmitos, que, por exemplo, que o meio é com atividade de água muito alta, são salmouras, e não dá para você colocar um monte de sal,
existe um limite de saúde, de paladar, então você não consegue baixar a atividade de água. Você tem que trabalhar com o pH e os outros fatores, os outros parâmetros para conseguir conservar por mais tempo. Okay? Então, deixando a parte microbiológica, vamos passar para a degradação química. Esse slide, ele é do Dr. Teodoro Labuz, é um estudioso de atividade de água, é um mapa da atividade de água que ele apresentou para a NASA quando ele fez o estudo de alimentação para os astronautas. Então, atividade de água em função da umidade ou a velocidade de reação. Aqui tem os micro-organismos que acabamos de falar, em atividade de água mais altas, bactérias, leveduras e mofos. E agora, com a degradação química, nós vamos falar sobre oxidação lipídica, a reação de escurecimento não enzimático, atividade enzimática, textura e a isoterma dos produtos. Então, primeiramente, começando com oxidação lipídica. Para a oxidação lipídica ocorrer, o que nós precisamos é presença de luz, oxigênio, temperatura e presença ou ausência de água, a atividade de água. A rancidez oxidativa, ela se dá pela formação de aldeídos, cetonas e álcoois de baixo peso molecular, que são aqueles produtos que dão o gosto de ranço. Ela também é acelerada, né, pela presença de metais, como cobre, ferro, além, claro, do oxigênio, da luz, da temperatura. Né? E presença também de enzimas. Então, é um fator, uma reação bastante complexa e com a água também é uma reação complexa. O que acontece se eu tenho produtos com muito baixa atividade de água e uma presença considerável e um conteúdo considerado de lipídios, como o leite em pó. Leite em pó feito por spray dryer, ou seja, o seu produto feito por spray dryer, por liofilização, por secagem, em que você tira abruptamente a água e tem uma atividade de água bem baixa. Como a água sai do seu produto, ficam espaços vazios em que o ar entra. E aí, se você tiver luz, temperatura, aí você já tem o ar, o oxigênio, vai começar a ocorrer a oxidação lipídica. Então, atividade de água muito baixa, a oxidação, a rancificação do seu produto ocorre numa velocidade maior e você tem uma menor vida de prateleira do seu produto. Produtos com atividade de água de 0,270, 0,350, ele tem uma prevenção à oxidação lipídica. Um pouco de água, a água de monocamada, a água que está ligada ao seu produto, previne com que a dupla ligação se rompa e se ligue com oxigênio e comece a rancificação do seu produto. Então, atividades de água entre 0,270 e 0,350 é o ideal para se prevenir a oxidação lipídica e aumentar a vida de prateleira do seu produto, se ele contém uma quantidade de lipídio considerável. Isso é importante para a degradação do seu produto. Conforme aumenta a atividade de água, aumenta a velocidade de oxidação. Por quê? A água começa a dissolver os metais que são catalisadores das reações, cobre, ferro, e aí aumenta a velocidade de oxidação do seu produto. Em alguns estudos mais recentes, atividades de água muito alta, essa curva cai. Por quê? A água previne a oxidação lipídica. Então, produtos com uma quantidade de água muito alta, ou seja, atividade de água elevada, alta, tem uma prevenção
a oxidação lipídica. A atividade de água e a atividade enzimática. Aqui seguem algumas enzimas presentes nos alimentos, as hidrolases e as oxidorredutases. Sim? Amilases, pectinases, proteases, estearases, todas presentes nos alimentos, como as frutas, as proteases presentes em frutas e utilizadas como amaciantes de carnes. E tem-se as oxidorredutases, fenolases, lipoxigenase, peroxidase e as catalases. As enzimas, elas são presentes nos alimentos e a atividade delas aumenta conforme aumenta a atividade de água. Tá? Em atividades de águas mais altas, eu tenho uma maior ação das enzimas. Se eu quero que a enzima atue, por exemplo, eu quero que a amilase quebre a minha cadeia de amido em açúcares menores, eu preciso de uma atividade de água maior. Se eu não quero que a enzima haja, sim, eu não quero que ocorra o escurecimento da minha fruta, do meu produto, eu não quero que a enzima haja, eu preciso de uma atividade de água menor. Então, a grande maioria das enzimas atuam em atividades de água mais altas, ou seja, ela tem uma maior velocidade de reação se a atividade de água for mais elevada, com exceção das lipases. As lipases conseguem atuar partindo de 0,2 de atividade de água, ou seja, a lipase é a única enzima que consegue atuar em baixas atividades de água. Por isso que, às vezes, o óleo, o seu azeite está lá guardadinho dentro do seu vidro, mas o seu vidro não é transparente, tem a presença de oxigênio porque você já começou a utilizar, as lipases conseguem atuar mesmo em baixa atividade de água. Outro parâmetro, atividade de água e a reação de Maillard, ou o escurecimento não enzimático. A reação de Maillard, às vezes, ela é desejada, você deseja que o seu produto tenha uma caramelização, e às vezes você não deseja que o seu produto tenha essa caramelização. Para ocorrer a reação de Maillard, eu preciso de uma fonte de açúcar redutor, de um aminoácido, ou seja, carbono, nitrogênio. Preciso de temperatura e presença ou ausência de água. A água é importante na reação de Maillard. Quando a reação de Maillard ocorre, a formação de produtos que dão essa cor, essa caramelização, como as melanoidinas, as pirazinas, os hidroximetilfurfurais, eles conferem sabor, aroma, cor. Se for um churrasco, aqui uma cebola caramelizada, nós desejamos que formem esses produtos, porque eles dão sabor, eles dão cor, melhorando o sabor, o aspecto do seu produto, tornando-os desejáveis. Mas, por exemplo, em leites, ovos líquidos, ovos desidratados, produtos desidratados em geral, eu não quero que ocorra a reação de Maillard. Eu quero que o meu leite continue sendo branco, ou cor de leite, não branco, mas cor de leite, naquela cor creme, que o meu leite condensado continue com a cor característica dele e não se escureça e fique parecendo com um doce de leite. São reações de Maillard indesejada. Esses pigmentos também podem conferir um sabor amargo, essa cor escura que eu não quero,
o seu produto pode ter uma perda de digestibilidade e ele tem um odor de envelhecido, ok? E se, dependendo da temperatura, a formação de acrilamidas. Aí acrilamidas é um assunto para estudo específico, existem pessoas bem especializadas nesse assunto. Okay? Nós vamos falar sobre atividade de água em relação à reação de Maillard ou reação de escurecimento não enzimático. O que acontece? Quando eu tenho uma atividade de água baixa, eu tenho uma baixa velocidade de reação de Maillard. Então, produtos com atividade de água bem baixas, eu tenho uma prevenção do escurecimento, maior vida longa, maior vida de prateleira em relação a escurecimento não enzimáticos. Produtos com atividade de água de 0,4 a 0,6, eu tenho um aumento da velocidade de reação de escurecimento, ou seja, eu propicio a reação de Maillard. Então, se o seu produto não pode escurecer e ele não deve estar na faixa de atividade de água entre 0,4 até 0,6. Acima de 0,7, 0,8, eu tenho uma diminuição na velocidade de escurecimento, na reação de Maillard. Então, eu preservo mais em altas atividades de água. Aqui é um estudo de caso envolvendo, eu coloquei atividade de água e degradação de pigmentos, mas vocês vão ver que tem degradação de pigmento, reação de Maillard e oxidação lipídica. Para estabilidade de um pigmento, da cor, é importante você manter uma atividade de água baixa ou adequada, a luz interfere na degradação dos pigmentos, os metais, oxigênio, pH, temperatura, ou seja, vários fatores influenciam na degradação dos pigmentos, inclusive a atividade de água. Então, a cor vermelha da pimenta se deve principalmente à presença de carotenos. Esse produtor de pimenta em pó, ele tinha um problema de que alguns lotes dele, as pimentas em pó continuavam vermelhas e tinham uma vida de prateleira mais longa, enquanto alguns lotes perdiam a cor, ficavam marrom e tinham um odor de ranço num curto tempo de vida de prateleira. O processo de fabricação era o mesmo. Ele deixava secando ao sol e depois ele terminava a secagem em estufa, moía, envasava o seu produto. Sim? E aí, por que alguns lotes tinham uma vida de prateleira mais longa e outros uma vida de prateleira muito pequena? Tá? Então, vamos aqui. Existem inúmeros fatores, depende da cultivar, depende da quantidade de carotenoides, de antioxidantes endógenos, da atividade enzimática de cada cultivar. Mas pensando no que nós poderíamos ajudar. Então, foi deixado os produtos dele em diferentes dessecadores, com diferentes atividades de água, 0,113, 0,30, 0,5289, 0,6886 e 0,9358. Foram as atividades de água dos dessecadores, deixados por 5 semanas e realizado uma avaliação sensorial. E tinha que se dar a nota: cor escuro 1 e a graduação até 10 para a cor vermelha. O odor de pimenta mesmo, 1
e a graduação até 10 para o odor de ranço. E o que nós tivemos foi que, nos extremos, atividade de água muito baixa, a cor ficou escura e tinha um odor de ranço. Em atividades de água mais altas, a cor ficou vermelha, mas se teve um odor de ranço. E na atividade de água intermediária foi o que se teve uma melhor pontuação, com a cor mais vermelha e o odor de pimenta, ok? Então, ao invés de simplesmente secar o produto e medir a umidade, é importante saber qual a atividade de água. Uma vez estabelecido o valor ideal de atividade de água deste produto, ele pode ter uma vida de prateleira maior, preservando a cor e evitando o sabor de ranço. Agora, mudando para a atividade de água e a degradação física do seu produto, ou seja, textura. Qual a relação da atividade de água com a textura do seu produto? Toda relação do mundo. Aqui eu vou apresentar um estudo publicado pela equipe da professora Rosiane Cunha, lá da Unicamp, em que ela trabalhou num texturômetro, comparando 3 cereais matinais, a textura e a atividade de água. Tem a referência bibliográfica aqui, se vocês quiserem encontrar esse artigo. Então vamos lá. O cereal matinal A, B e C, com atividades de água em torno de 0,77, 0,83, 0,79, tinha a textura crocante. E quando se aumenta a atividade de água, ele perde a crocância e ele fica plasticizado. Ou seja, a atividade de água é importantíssima para a manutenção da textura que você deseja do seu produto. Se você deseja que o seu produto tenha uma textura crocante, tem que se manter a atividade de água baixa do seu produto. Se você deseja que seu produto seja macio, você tem que manter a atividade de água alta e tentar preservar, através de uma boa embalagem, a atividade de água para que ele não perca a água do produto para o ambiente e se mantenha com a maciez desejada. Esse é um outro estudo feito com um bolo com milho amarelo e milho branco. Também atividade de água em relação à textura. Eu tenho aqui o milho A foi feito, o milho A não, o gráfico A é do bolo feito com o milho amarelo e o B com o milho branco. Nós vemos que em atividades de água baixa, 0,22, o bolo ele é duro, ele é crocante. No analisador de textura, ele forma picos quebradiços, ou seja, não é um bolo macio. O rompimento da casca dele, ele é bem duro. Por isso que ele dá esses picos mostrando as quebras. Se vocês quiserem, também eu tenho a referência bibliográfica aqui. Ele foi feito com aquele plunger de 5,8 centímetros e a ponta plana do probe do texturômetro. Então, conforme vai aumentando a atividade de água, você vê que até 0,40 a casca do bolo ainda continua meio durinha, porque você tem esses picos quebradiços, ou seja, ainda estava quebradiço, crocante, formando pico. A partir de 0,5, o bolo já começa a apresentar não mais esses picos quebradiços, mas sim uma elasticidade. Ele
tem uma maciez. O probe afunda no bolo, e aí ele vai se tornando mais macio. Então, depende do que, como você quer que o seu bolo seja, e geralmente você quer que o bolo seja macio, você tem que ter uma atividade de água mais alta. E no bolo é como preservar essa atividade de água alta sem o seu bolo se deteriorar ou sem perder para o ambiente a água. Tudo isso tem que ser através de uma boa embalagem. Para você determinar a embalagem, você tem que fazer uma isotermadissorção. E a isotermadissorção, ela é muito importante para o seu alimento, para você determinar qual é a vida de prateleira do seu produto. Pelo menos uma vez, tracem a curva de isoterma do seu produto. Isoterma também é um assunto bastante complexo e nós temos vários seminários tratando sobre isotermadissorção. Então, rapidamente, só conceituando, isotermadissorção é a relação entre a atividade de água e a umidade do seu produto numa determinada temperatura. Então, essa curva clássica da isotermadissorção, atividade de água, umidade a 25 graus Celsius de um produto X. O que eu vou interpretar na minha isotermadissorção? Eu tenho aqui que, se por exemplo, o meu produto ele tem 5,5% de umidade definida. Olhando na minha isoterma, eu consigo enxergar que este meu produto, que tem 5,5% de umidade, tem 0,7 de atividade de água. 0,7 de atividade de água significa que fungos ainda podem se desenvolver neste meu produto. Significa que reação de Maillard está a toda. Significa que eu tenho um pouco de preservação de oxidação lipídica. Ou seja, você consegue enxergar vários fatores ou várias reações que podem ocorrer no seu produto. Se eu diminuir 1% de umidade do meu produto, ele passar de 5,5 para 4,5 de umidade, o que acontece com a atividade de água dele? Vai para 0,58. Enquanto eu tenho 1% de redução de umidade, eu tenho 12% de redução na atividade de água. 0,58, eu já tenho meu produto microbiologicamente estável. Sim? Já ganhei muito reduzindo 1% de umidade, aqui neste exemplo. Então, é uma das fotografias que a isotermadissorção te mostra. A outra é determinar qual é a atividade de água crítica do seu produto. Pergunto aqui, vocês sabem qual é a atividade de água crítica do seu produto? Este valor é importantíssimo. Você traçando a isotermadissorção, fazendo o cálculo da segunda derivada, eu tenho qual é o valor de atividade de água crítica. Neste caso, é uma mistura seca de sopa, ou seja, é uma sopa em pó no qual foi traçada a isotermadissorção a 25 graus Celsius. A atividade de água crítica desta sopa em pó é 0,4. Ou seja, a partir de 0,4, este meu produto vai começar a sofrer as degradações, principalmente físicas. Vai começar a aglomerar, aglutinar, a melar, a empedrar. Este valor aqui é importante. Ele vai, inclusive, te dar o que é a partir disso que o meu produto sofre transição vítrea. Tá? Meu produto vai começar a deixar de ser amorfo para se transformar em vítreo e ocorrer todo o processo de degradação física.
Aqui é a imagem dessa sopa em pó antes da atividade de água, ou seja, antes do 0,4 e após o 0,4, após a atividade de água crítica. Ele está todo aglomerado. 0,4 não é um valor crítico para desenvolvimento microbiano, mas é um impacto na parte física do seu produto. Ele começa a perder as características físicas. Daí, não se dissolve na hora que colocar na água para você fazer a sua sopa em pó. Ele vai ficar aglutinado e vai flotar, não vai funcionar. Então, tem que se determinar qual é o valor de atividade de água crítica do seu produto, porque é este valor que vai te dar qual é a melhor embalagem, quais são as condições de preservação do seu produto e extensão da vida de prateleira. Exemplificando aqui, é um outro estudo de caso, uma apresentação de um caso de uma senhora que queria fazer um reaproveitamento de algumas folhas que são descartáveis, como folha de couve-flor, folha de brócolis, que tem valor nutricional, mas não são utilizadas e são descartadas. E ela queria fazer um produto saudável, misturando alguns condimentos e assando este produto. Então, eram folhas dessa forma em que ela estava comercializando processado num forno. Ela colocava os seus condimentos, os seus temperos e assava, embalava e vendia. Só que o que estava acontecendo? Que o produto dela tinha uma vida de prateleira muito curta, ele perdia crocância, perdia sabor, tinha sabor de oxidação, enfim, não tinha uma vida longa e ela queria estender essa vida, melhorar o produto dela. Aí foi traçada a curva de isoterma de sorção e encontrada a atividade de água crítica do produto dela, que era 0,58. A partir da determinação da atividade de água crítica deste produto, o que nós obtivemos como resultado? Antes, a vida de prateleira era menor do que 30 dias. Sabendo-se do valor de 0,58, alterando-se a embalagem do produto, ela pôde aumentar a vida de prateleira para 6 meses. Antes, o mercado dela era limitado. Ela vendia só para o pessoal ali vizinho dela, da região dela. Ela passou a vender para 3 lojas e ter 60 distribuidores. Ela tinha alterações indesejáveis de textura, porque perdia crocância logo, tinha o risco de mofar o seu produto, e o que ela ganhou foi a confiança de que o produto dela era um produto seguro e tinha qualidade e garantia 6 meses de vida de prateleira. Okay? Então, tudo isso a partir do momento em que se determinou qual era a atividade de água crítica, melhorou a embalagem e ela pôde preservar melhor o produto. Em relação à embalagem, também é um assunto bastante complexo e nós temos um seminário específico. Eu coloquei o link aqui na apresentação que vocês baixaram, também tem o link em que vocês podem assistir a como a isoterma de sorção ajuda a você a escolher qual é a melhor embalagem para o seu produto. Então, o que é uma embalagem? A embalagem tem a função de proteger o seu produto e estender a vida de prateleira. Mas, muito mais do que isso, a embalagem tem que conter o produto, proteger contra a contaminação e perdas, tem que facilitar e assegurar o transporte. Vidro é uma embalagem muito boa em relação à atividade de água,
não tem taxa de permeabilidade, vapor de água baixíssimo ou inexistente. Tem um ponto fraco que é a tampa. Mas vidro é uma embalagem muito boa, só que é difícil o transporte, quebra e tudo mais. Então, a embalagem tem que também assegurar no transporte, facilitar a distribuição. A embalagem tem que identificar o fabricante e é ela que dá o padrão de qualidade. Tem que atrair a atenção do consumidor, instruir o consumidor sobre o produto e hoje em dia a embalagem tem que ser amiga do ambiente, certo? Aqui tem os requisitos das embalagens e principalmente para a atividade de água. Ela tem que dar proteção contra a umidade relativa do ar e da luz. Ar, oxigênio e luz, ok? Muito rapidamente, aqui nós temos um produto que a vida de prateleira dele era de 136 dias e gostaria que fosse aumentada para 1 ano, mudando-se a embalagem. Estes cálculos todos, no seminário vocês podem ver, nós temos um software que faz todos estes cálculos e, traçando a isoterma, sabendo qual é a atividade de água crítica do seu produto e qual é a atividade de água inicial dele, nós podemos calcular a embalagem. A embalagem vai ter que ter uma taxa de permeabilidade ao vapor de água de no máximo 0,58 para que este produto tenha uma vida de prateleira de 1 ano, que aumente de 136 para 1 ano, alterando o tipo de embalagem. Coloquei aqui só uma referência, um plástico comum de PVC, ele tem uma taxa de permeabilidade de 5 gramas por metro quadrado por dia. Tá? Então, essa embalagem é uma embalagem bem mais protetora contra o vapor de água do ambiente. Ok? Bom, finalizando a apresentação, aqui é só para algumas definições de agentes que são modificadores de atividade de água que você pode colocar para ajudar a reduzir a atividade de água do seu produto. Como esses produtos atuam no efeito de reduzir com que haja um colapso ou agregação, aglomeração do seu pó, adicionando aqui, por exemplo, uma sílica, ela vai solvatar em volta de cada grão do seu produto e evitar com que eles se aglomerem. Essa é uma apresentação da Maria Mera Rodrigues, tirada do site da Arinos, tá? Aqui da mesma forma, como prevenir através dos agentes umectantes, anti-umectantes, anti-cake. Okay? Então, finalizando a nossa apresentação, aqui estão alguns equipamentos nossos que medem atividade de água. Nós temos desde modelos portáteis, modelos de bancada, um gerador de isoterma de sorção. Gostaria que vocês deixassem opinião de vocês, se esse seminário foi útil e qual a sugestão para um próximo seminário. E passo para o Carlos, abrimos para as perguntas. Antes disso, quero deixar o meu contato aqui para vocês, agradecer muito a participação de vocês e convidar a todos para visitarem o nosso website. Carlos, por favor. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Obrigado a todos os participantes nessa manhã. Nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Nós temos, na verdade, várias perguntas dos participantes, são todas excelentes perguntas. Como a apresentação avançou um pouquinho no horário, talvez a sessão de perguntas e respostas vai ser um pouco limitada. Mas não se preocupe,
Como nós temos muitas perguntas e talvez não consigamos responder todas online, elas serão respondidas e depois postadas no site, nesse link que aparece na sua tela, mattergroup.com.br. Se você quiser já entrar agora, na parte superior do site tem um link chamado A Matter, e nesse link tem um sublink chamado Seminários. Então lá você vai encontrar o direcionamento para a apresentação desse seminário, perdão, inclusive com áudio e tudo mais. É uma cópia completa da apresentação de hoje. Então é possível voltar, tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto. Muitos participantes também perguntaram aonde que eles podem baixar uma cópia da apresentação em PDF. Então, essa apresentação ela está disponível agora, nesse momento. Você clica aí na sua interface do GoToMeeting, na opção Handouts, e você vai poder baixar uma cópia em PDF. Caso você não encontre, ou assim que encerrar esse seminário, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos então disponibilizar de alguma outra forma para você. Tá bom? Então vamos iniciar algumas das perguntas aqui. Tânia, a Evelyn, a participante Evelyn, ela pergunta onde que ela pode baixar o fluxograma que você apresentou quase que no início da apresentação que o Fábio editou para você, Evelyn. Evelyn, vocês devem ter uma ferramenta igual esta, que é parecida com esta, no seminário. Se você olhar bem, ela tem aqui um quadradinho, um vermelho, que é o símbolo do Acrobat, e está escrito Matter Webinar Vida de Prateleira.pdf. Esse arquivo tem o seminário apresentado hoje e no final dele o fluxograma e também a tabela microbiológica. Obrigado, Evelyn, pela sua pergunta. Vamos então aqui à próxima da participante Aline. Perdão. Aline pergunta o seguinte: Tânia, foi verificado a atividade de água inicial e final do produto desse teste de degradação de pigmentos? E foi verificada também a umidade do produto? Aline. Evelyn ou Aline? Bom. Perdão, Aline. Aline, sim, é um estudo, não é publicado porque é de um cliente nosso, mas sim, foi medida a atividade de água inicial, foi medida a atividade de água final, foi traçado uma isoterma de sorção e foi feito esse estudo em dessecadores e análise sensorial do produto. Tá? Como nós somos uma empresa privada e os nossos clientes, alguns também são empresa privada, nós não publicamos, não é um artigo que seja publicado, mas sim apresentei o resultado que é interessante como o estudo. Mas sim foram medidas tanto a atividade de água inicial quanto final de cada dessecador e do produto em si. Muito obrigado, Aline, pela sua participação. A próxima pergunta é da participante Tamires. A Tamires diz o seguinte: bom dia, Tânia. No caso dos testes de pimenta, haveria como controlar a atividade de água? Se positivo, como? Controlar a umidade seria suficiente? Tamires. Tamires, não, você tem que controlar a atividade de água e você controla através da secagem. Tá?
E é isso que foi proposto para o fabricante. Ele pode continuar secando ao sol e depois, quando ele leva a estufa, ele seca até a atividade de água X, que é a ideal para manter a cor e o sabor, o odor do produto. Só pela umidade você não consegue saber qual é a atividade de água, portanto você não consegue saber se vai ocorrer reação de Maillard, se vai ocorrer oxidação lipídica. Então, é importante você saber qual a atividade de água. E a resposta é sim, na pimenta é possível medir qual é a atividade de água e você seca até aquela atividade de água. Não só a indústria de pimenta, mas muitas indústrias de alimentos controlam a sua secagem, a desidratação do seu produto através da atividade de água. Excelente. Muito obrigado, Tamires, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Bruno. O Bruno pergunta, Tânia, como que se calcula a atividade de água crítica? Bruno, a atividade de água crítica você só consegue com a isoterma dissorção. E para cada temperatura, eu tenho para o mesmo produto, cada isoterma dissorção traçada em temperaturas diferentes, você vai ter um valor de atividade de água crítico específico para aquela temperatura. Então, você tem que traçar a isoterma dissorção. Se a sua isoterma distorção for muito característica, você já enxerga na curva, ou você faz o cálculo da segunda derivada dessa sua curva e determina qual é o pico, aquele pico de formação da segunda da atividade água crítica na segunda derivada. Bruno, a gente tem um seminário específico para esse, no qual eu mostro a isoterma dissorção, o cálculo da segunda derivada, tanto no Excel, quanto na equação, quanto no nosso software, e aí você consegue enxergar como fazer a atividade de água crítica. Mas você precisa, não é um simples cálculo, você precisa traçar a isoterma dissorção para obter a atividade de água crítica. Bruno, muito obrigado pela sua pergunta. Eu aproveito para responder uma segunda pergunta sua sobre o áudio da apresentação. Entra lá no nosso site, na área de seminários, que você vai encontrar o link para esse seminário de hoje, tá? Talvez não esteja, talvez leve algumas horas para a gente publicar, mas até o final do dia vai estar lá. Tânia, a próxima pergunta é da participante Raquel Souza. A Raquel faz o seguinte comentário: o leite condensado sem lactose é mais escuro do que o normal. Tem a ver com a mudança de atividade de água e a retirada ou degradação da lactose? A Raquel. Raquel, um leite sem lactose não significa que a lactose foi retirada. No leite condensado ou no leite, o que acontece? É colocada a enzima lactase que quebra a lactose em galactose mais glucose. Você vai ter 2 açúcares monossacarídeos ao invés de um disacarídeo ali no leite condensado ou no leite normal. Tenho uma atividade enzimática atuando ali. Como leite condensado tem uma alta atividade de água, a enzima atua facilmente. E o leite condensado, como ele tem uma atividade de água mais baixa do que o leite, em torno de 0,7, 0,77, 0,80, propicia a formação de reação de Maillard, porque para fazer o leite condensado você tem o leite,
o açúcar, temperatura, e tudo isso propicia mais a formação de componentes da reação de Maillard. Será que deu para você entender? Então não é porque foi retirado a lactose, e sim porque foi introduzido uma enzima para quebrar a lactose. A atividade enzimática que eu tive para fazer o leite condensado, eu tenho temperatura e uma atividade de água um pouco mais baixa, tudo que propicia a reação de Maillard e o escurecimento. Muito obrigado, excelente pergunta. Nós estamos, na verdade, já estouramos o tempo que foi alocado para essa apresentação de hoje, então eu queria tirar somente um minuto para mencionar o nome dos participantes e as perguntas que foram feitas, para que fique registrado. Nós temos ainda perguntas da participante Aline Caetano, da Lilian Brandão, da Andressa, do Bruno Martins, da Daiane, Demétrios, Diego, Edson, Evelyn, Fabrício, Felipe, Graciele, Elisandra, Jaqueline, Jane, Karen, Luana, Marcos, Mariana, Pedro de Carvalho, Peterson, Rafael Alves, Raquel Souza, Renan Santos, Renato, Roberto Marques, Thalia, Talita e Vânia. Então, obviamente, é uma lista bem extensa. Vários dos participantes têm mais de uma pergunta e, infelizmente, não vai ser possível responder ao vivo a todas elas, mas nós vamos respondê-las por escrito aos interessados e até postar no site. Tânia, alguma última consideração, alguma última palavra? Quero agradecer a todos pela participação, vou responder a todos e postar no nosso site. Não sei qual é o número de perguntas, mas tentarei fazer hoje, se não der para fazer hoje, entre hoje e amanhã, tento responder todas e postar no nosso site. Mais uma vez quero agradecer a todos e pedir para que todos tomem cuidado, nós estamos num momento delicado, e preserve-se, cuidem-se. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tânia, mais uma vez, obrigado. Excelente apresentação. E aos interessados, se você tem um assunto de interesse geral por favor, nos envie. Nós temos interesse em criar conteúdo científico nesses seminários, e talvez seja um assunto do seu interesse. Pode enviar como uma sugestão para a gente, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado e uma excelente semana a todos.